tinha liganete e eu usei como molde uma blusa de malha, tá? Canelada, para poder cortar bem rente, sem folga de costura. Porque malha a gente não precisa dar folga. Eu corto contornando a cava e depois contorno o ombro e crio um decote, tá? Eu só usei realmente a blusa como base. Esse desenho que eu fiz, esse recorte, eu vou ter que fazer 3 vezes, tá? Eu não tinha pano suficiente, então eu fiz 3 vezes esse recorte aí. Vocês vão entender em seguida. Bom, eu vou pegar 2 peças iguais que eu já recortei, vou costurar o decote e a cava. Por quê? Porque esse vestido, a parte de cima, ó, eu tô costurando tudo no zigue-zague, tá? A parte de cima, a parte de frente da blusa vai ser dobrada com forro e a parte das costas não vai ter forro, porque realmente não tinha tecido para forrar as 2 partes. Então, a parte da frente, como eu tô mostrando aí, eu posicionei e costurei o forro, ó. Então, eu costurei o forro através do decote e das cavas. Pronto. No zigue-zague, tá, gente? Porque é malha. Agora, eu vou mostrar pra vocês que para fazer o acabamento das costas, eu vou usar uma tira e vou costurar. Lembrando que esse zigue-zague, eu botei um ponto médio de zigue-zague, não é aquele ponto largão não, tá? Agora, eu viro pra dentro e costuro mais uma vez também no zigue-zague. Isso eu vou fazer também nas cavas, tá? O efeito vai ficar assim. E eu vou cortar esse excesso de tecido que ficou pra dentro. Importante cortar, tá, gente? Pra ficar bonito o acabamento pra quem olhar por dentro dessa roupa. Então, a parte das costas não é dobrada, só a parte da frente que é. Tá bom? Por enquanto é isso. Agora eu vou unir a parte da frente com a parte das costas. Eu vou pegar novamente aí a parte da frente. Vou desvirar ela, colocar ela pelo avesso, lembrando que ela é dobrada, ela tá presa pelo decote, pelas cavas. E agora eu vou posicionar as costas da maneira que eu estou mostrando na imagem. E vou pegar o ombro, a parte de ombro, e vou juntar por ali, ó. Embutir as costas por dentro da frente, prendendo o ombro, tanto de um lado quanto do outro. Só prender. Fazendo isso, eu vou ter uma costura toda embutida. Depois de prender os ombros, eu vou mostrar pra vocês como ficou, ó. Tudo preso por dentro e por fora, vocês não veem costura. Agora eu vou voltar com a blusa para a posição que eu estava, toda pelo avesso, tá? Onde, na parte que eu costurei os ombros, por ali. Posiciono daquela maneira a roupa. Lembrando que, bom, agora eu vou mostrar que eu tenho forro, as costas, que tá bem aí onde eu tô encostando agora, ó, essas são as costas, e ali eu tenho a frente. Na frente eu vou posicionar uma tira de 10 centímetros de altura, pela largura da blusa. Essa tira eu vou pegar uma fivela e vou posicionar já deixando a posição certinha aí, para onde eu vou costurar. Atenção, o que eu estou fazendo, tá? Ficou na dúvida, volta o vídeo. Posiciona assim. Agora eu pego a parte forro que eu vou tocar agora. A parte forro não, a parte costas, eu tô tocando agora. Eu vou colocar ela agora. E, por fim, a parte forro, posiciono em cima. E depois costuro tudo. Depois de costurar, eu vou ter esse resultado. Já costurei tudo no zigue-zague, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês que vai ficar tudo embutido, ó, o resultado aí. A tira fica toda por dentro, tudo encontrando, tudo costurado, tudo embutido. Quem olhar por dentro desse vestido não vai ver costura. Agora eu vou juntar a saia com a blusa. A minha saia é basicamente 1,10 m por 1,5 m. Eu vou dobrar esse retângulo e vou costurar auréola com auréola. Só costurar. Costura também no zigue-zague. Quem quiser passar no overlock para fazer um acabamento legal aí, pode, tá? Eu fiz isso, passei no overlock. Como resultado, eu vou ter esse daí. Agora eu vou pegar essa saia e vou dividir em 4 pontos. Frente, costa e laterais, tá? Então, como é que é isso? Eu vou colocar alfinetes nas posições certinhas. Em 4. Eu tô dividindo essa saia por 4. Quem tiver dificuldade de colocar pregas, achar que é difícil, pode franzir essa parte de cima da saia e adaptar a blusa. Fica legal também. Tem gente que também usa elástico fininho, tá? Pra adaptar na blusa. Bom, eu vou mostrar pra vocês que eu vou criar pregas que dê um efeito mais bonito. Agora eu vou pegar a parte das costas da blusa e vou juntar o centro das costas da blusa com aonde eu vou posicionar na saia para que seja o centro das costas, tá? Ali. Vou unir com alfinete.
A mesma coisa eu vou fazer na parte da frente. No centro da frente da blusa eu vou unir com o outro lado da saia. Nas laterais eu vou fazer do mesmo jeito. Posiciono o alfinete, prendo, tanto de um lado quanto do outro. Bom, vocês vão ver que vai sobrar de forma proporcional o tecido em excesso da saia, tá? Em 4 pontos. Nessas 4 partes eu vou ver que sobrou. Então, esse tecido que sobrou, eu vou criar a famosa prega macho, que é muito simples de fazer. É só fazer uma dobra, colocar o alfinete. Faça uma dobra voltada para o centro da blusa. Depois faça uma outra dobra, ou seja, uma outra prega bem coladinha para o outro lado. Essa é a prega macho. Essa junção dessas duas pregas é a chamada prega macho, tá? Do outro lado, do mesmo jeito, eu vou fazer, crio uma preguinha para um lado, coloco o alfinete. Bem juntinho, eu crio uma preguinha para o outro lado. Primeiro eu vou colocar o alfinete da primeira prega, agora sim eu vou criar uma preguinha para o outro lado, bem juntinho. Na parte das costas, a mesma coisa. Faça isso do mesmo jeito. Coloca o alfinete. E depois, na última parte, a mesma coisa vai ser feita. Procurem fazer na mesma posição, tá, gente? Uma preguinha para um lado, agarradinha, uma outra preguinha para o outro lado, costurou tudo. Vou mostrar para vocês como é que ficou o acabamento por dentro. Fica muito bonito. Passa no overlock, tá? Lembrando que toda a costura foi feita no zigue-zague, nada foi feito na reta, porque é uma liganete, é um tecido que tem muita elasticidade. Esse é o resultado. Essa é a minha costura. Obrigada por assistir e até a próxima.